Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Hoje estaremos dando prosseguimento aos nossos blocos sobre a família de Jesus. Esse é o segundo bloco, onde daremos continuidade ao assunto. Volto a dizer a vocês que entrem em contato, tragam suas dúvidas, tragam suas perguntas, tragam seus comentários. Nós temos aí, de quando em quando, um e-mail para contato e um endereço para correspondência. Aguardo o seu contato. Obrigado. Nós estávamos falando no último bloco a respeito dos reis magos. Por que esses reis magos vieram lá de longe, de tão distante, carregados de tesouros? De ouro, incenso, mirra, coisas extremamente valiosas naquela época. Onde eles, adorando a Jesus, depositaram todos esses tesouros aos pés de Jesus. Isso nos traz, novamente, uma ideia bastante clara das determinações divinas. Como eu tenho dito, e vou repetir muitas vezes, não existem acasos no universo. Todas as coisas são detalhadas minuciosamente nos planos de Deus. Esses reis magos vieram prover a José e a sua família recursos para que eles fossem para o Egito, porque o rei Herodes procurava um menino para matá-lo. A vida de Jesus estava em risco. E a viagem de José não seria uma viagem turística. Ele iria se mudar para o Egito com sua mulher, com o seu filho e com todas as suas coisas. Mas isso teria que ser muito rápido, porque o rei Herodes, em conluio com os religiosos judeus, já procuravam um menino com todos os seus recursos para matá-lo. E os recursos que tinham um rei naquela época eram ilimitados. O rei tinha direito de vida ou morte sobre todos os súditos do seu reino, sem ter que dar satisfação a absolutamente ninguém. Então urgia a José sair dali, sair da Palestina, sair de Judá, sair de Israel. Para isso, então, Deus proveu a ele os tesouros trazidos pelos reis magos, para que ele pudesse se retirar para o Egito, mudar para o Egito. Vejamos o que nos diz a Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 2, verso 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma um menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, José tinha que fugir para o Egito. Ele precisava de recursos. Ele permaneceria no Egito por um longo período, provavelmente em torno de 1 ano. Mas é um longo período numa terra estranha. Imagine você indo para a Europa, morar em Paris durante 1 ano. Quanto que precisaríamos para fazer isso? Eu não consigo com as minhas reservas. Só uma pessoa de muitas posses, de muitos recursos, poderia fazer isso. Porque José teria que abandonar o seu trabalho. Ele era carpinteiro. Os carpinteiros eram uma espécie de engenheiro
misturado com mestre de obras. Os carpinteiros faziam construções, porque todas as casas, todos os templos, todas as construções tinham a sua base de madeira. Não existia concreto naquela época. Então José, além de ter que fugir para o Egito, ele abandonaria a sua fonte de recursos, que era a sua profissão. Então ele tinha que ter muitos recursos. Esses recursos foram providos pelos reis magos. Então, com esses recursos, ele se retirou para o Egito e lá ficou. Digamos que durante 8, 10, 12 meses, não sabemos precisar ao certo. Não foi um tempo curto e nem um tempo muito comprido. Por quê? Porque Herodes, o Magno, morreu no ano 4. E Jesus nasceu entre o ano 4 e o ano 6. Então ele tinha um intervalo aí de 1 ano e meio, 2 anos no máximo, para permanecer no Egito. Porque logo que morreu o rei Herodes, o anjo voltou a entrar em contato com José. Vejamos o que ele disse a José. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versos 19 e 20. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: dispõe-te, toma um menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Herodes havia morrido, ele que atentava contra a vida do menino. Tanto que Herodes, furioso, porque os reis magos haviam ido embora sem dizer a ele o paradeiro do menino, ele mandou matar em Belém todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. Esse Herodes o Grande foi o que determinou o massacre das crianças em Belém, na esperança de que o menino Jesus estivesse ali entre eles e fosse morto juntamente com essas crianças. Por aí vocês veem o poder que tinha um rei naquela época. Poder de vida e morte. O rei poderia confiscar os bens de quem ele quisesse. O rei poderia requisitar a filha de quem ele quisesse para servi-lo no seu harém, na sua copa, na sua cozinha. Poderia requisitar os filhos de quem ele quisesse, por seu exército, para andar na frente dele, abrindo o caminho. Então, o rei tinha poder absoluto. E ele mandou matar todas essas criancinhas. Esse Herodes, o Grande, foi o autor do massacre das crianças. Vejamos mais. Qual é o próximo relato bíblico onde aparece a família de Jesus reunida? Nesse episódio da ida para o Egito, da volta para o Egito, o menino Jesus deveria ter cerca de 1 a 2 anos. José, quando voltou do Egito, soube que Herodes Arquelau, que era filho de Herodes o Grande, governava a Judéia. Então ele não voltou para Belém. Ele foi para Nazaré, na Galileia, para que se cumprisse as profecias. Porque Jesus será chamado de Nazareno. Nazareno, o que significa essa palavra Nazareno? Nós vemos no Velho Testamento que quando os primogênitos eram dedicados a Deus, eles se tornavam nazireus. A cidade de Nazaré, ela deriva dessa palavra, nazireus, que são crianças dedicadas a Deus. Como, por exemplo, o menino Samuel, que foi dedicado por sua mãe Ana a Deus desde o seu nascimento. Ele era nazireu. Sansão foi dedicado a Deus desde criança pelos seus pais.
ele era nazireu. Nazareno é, então, essa criança de Israel, que é o primogênito da família dedicada a Deus. Por isso que Jesus é chamado Nazareno, nazireu, o primogênito dedicado a Deus por toda a sua vida. O próximo relato a respeito da família de Jesus está situado no tempo 10 anos depois desse último relato da ida de José com Maria para Nazaré. Esse relato refere-se ao menino Jesus no templo. Anualmente, José e toda a sua família subia para a festa em Jerusalém. Os judeus tinham 3 festividades anuais. Uma era a Páscoa, que era referida à saída do Egito, e as outras 2 eram referidas à vida do povo, à colheita, ao plantio e todas essas coisas. Então, José e Maria subiam todo ano para Jerusalém. E nesse ano, quando eles foram a Jerusalém, o menino Jesus, com 12 anos de idade, ficou em Jerusalém. E José e Maria voltaram, porque eles vinham em bloco, vinha todo um povo daquela cidade de Nazaré, subia para Jerusalém para adorar a Deus naquela festa. E eles voltando, depois de um dia de viagem ou mais, notaram a ausência do menino. Então José e Maria voltam para Jerusalém para procurar o menino Jesus. Eles desesperados, é claro, porque há 3 dias o menino havia sumido. E eles não achavam esse menino em lugar nenhum. Até que eles foram ao templo. E o menino Jesus, com 12 anos de idade, assentado no templo, ensinava aos doutores da lei. Ensinava aos doutores da lei. Vejamos o que nos diz a Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 42 e 43. Quando ele, Jesus, atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Isso durou por 3 dias. José e Maria procuravam o menino Jesus desesperados. Até que 3 dias depois, encontraram-no no templo, ensinando aos doutores da lei. Jesus, no seu nascimento, além de ele ter uma natureza divina, ele recebeu de Deus o Espírito sem medida. Ele crescia perante os homens e perante Deus. Vejamos o que nos diz a Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 46. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. O que esse relato nos traz a respeito da família de Jesus? Ele nos traz uma informação preciosa. Este é o último relato sobre a família de Jesus onde José aparece vivo. Nós vemos pelo relato bíblico que Maria e José juntamente vieram para a festa, juntamente partiram da festa, juntamente procuravam a Jesus, juntamente estavam preocupados com o menino. Então, em algum período depois disso,
antes do ministério de Jesus, José não aparece mais. É de se supor que ele morreu entre esse período que Jesus tinha 12 anos de idade e 30 anos de idade. Vejamos novamente o que nos diz a Escritura. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 48. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Então nós vemos nesse verso várias afirmações que nos dizem que Maria e José estavam presentes. Teu pai e eu estávamos preocupados, ela diz. Teu pai e eu estávamos preocupados. Então, José estava vivo quando o menino Jesus tinha 12 anos de idade. Do período dos 12 anos de idade até o início do seu ministério, quando Jesus tinha aproximadamente 30 anos de idade, nós não temos referência absolutamente nenhuma sobre a família de Jesus. São 18 anos onde o Evangelho se cala totalmente sobre essa família terreal de Jesus. Por que seria isso? Será que os escritores bíblicos esqueceram? Será que a Bíblia foi omissa? Não é nada disso. Todas as coisas bíblicas têm uma razão, têm uma lógica, têm um sentido, têm um propósito. Jesus queria ser conhecido por uma outra família, pela família de Deus. A Bíblia não nos traz uma descrição precisa da família terreal de Jesus nesse período. Por quê? Porque Jesus, já nessa época, quando se aproximava o seu ministério, ele queria reconhecer os seus irmãos como a família de Deus. Vejamos, Mateus, capítulo 10, verso 37. O que nos diz Jesus aqui? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que Jesus está nos dizendo aqui? Para você desprezar o seu pai e a sua mãe? Para você abandonar os seus filhos? De forma alguma. Está escrito no capítulo 20 do livro do Êxodo: honrarás pai e mãe, para que se prolonguem os seus dias aqui na terra que Deus te deu. Você vai honrar o seu pai e a sua mãe depois que você honrar a Deus, depois que você honrar a Cristo. O mandamento de Jesus é: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todas as forças da tua alma e do teu coração. Você vai honrar o seu pai e a sua mãe, mas amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Você vai manter a sua família, vai manter os seus filhos, vai educar os seus filhos. Está escrito na Bíblia que aquele que abandona os seus filhos é maldito de Deus. Mas você não vai amar os seus filhos mais do que a Deus. Você vai fazer todas essas coisas para a glória de Deus, para a glória de Cristo, que é Deus. Jesus Cristo não está aqui nos dizendo que você vai desprezar o seu pai, que você vai desprezar a sua mãe, e que você não vai dar atenção para os seus filhos. Não é nada disso. Isto é uma má interpretação do que está escrito aqui.
quando se ama a Deus, automaticamente se ama ao próximo. Então, Jesus está aqui identificando a sua família como a família de Deus. Vejamos mais. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, versos 27 e 28. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus estava desprezando a sua mãe? Não estava. Jesus respeitava profundamente a sua mãe, profundamente o seu pai. Quando ele tinha 12 anos de idade e desceu da festa, Lucas nos diz que ele era submisso ao seu pai e à sua mãe. Nós não podemos também dar uma má interpretação a esses versos. O ensino de Jesus é sempre o mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, sem desprezar as outras coisas. Porque o segundo mandamento é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, uma coisa não exclui a outra. Amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Por isso que, em Mateus, Jesus nos dá a regra áurea, que se chama, para o comportamento dos homens. Tudo aquilo, pois, que quereis que os outros vos façam, façai vós primeiro a eles. Então, quando Jesus nos diz amar a Deus sobre todas as coisas, isso implica em amar ao próximo como a si mesmo. Amar a sua família, honrar o seu pai e sua mãe, cuidar de seus filhos. Uma coisa não exclui a outra. Pelo contrário, uma coisa reforça a outra. O amor a Deus reforça o amor à família. O amor a Deus reforça o amor aos seus filhos. O amor a Deus reforça o amor ao próximo. Mas tudo parte do princípio único, que é Deus, que é Jesus Cristo. Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém vai ao Pai pelas obras que realiza nesse mundo. Ninguém vai ao Pai pela sua piedade, por frequentar uma igreja, seja lá o que for, por receber sacramento. Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a vida eterna. É isso que Jesus está nos dizendo. Ele não é um dos caminhos para que você possa caminhar até Deus por intermédio de Buda, por intermédio de Maomé, por intermédio de Mahatma Gandhi, sei lá quem. Pode ser quem for. Pode ser extremamente honrado entre os homens, mas não é o caminho para Deus. Então, esse é o sentido de Jesus identificar a sua família com a família de Deus. Ele tinha a sua família terrenal, que ele cuidava dela, convivia com ela. Mas vejamos mais. Como nós vimos, a última informação a respeito da infância de Jesus está lá atrás, quando ele tinha 12 anos, quando ele estava no templo, ensinando e ouvindo aos doutores da lei. Mas quando ele desce com a sua família, vejamos o que nos diz o Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 2, versos 51 e 52. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria,
estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então nós vimos aqui que o fato de Jesus, nesse período, identificar a sua família com a família de Deus, não significa que ele desprezava a sua família. Está escrito aqui no Evangelho de Lucas, era-lhes submisso. Está escrito que Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. O fato de nós amarmos a Deus, de nós procurarmos a Deus acima de todas as coisas, não significa que nós vamos desprezar o nosso próximo. Nós vemos aqui, Jesus era submisso aos seus pais, que ele crescia em graça diante dos seus pais, e que ele crescia em graça diante de Deus. Nós temos que conciliar todas essas coisas. Nós vamos encerrar por aqui o estudo de hoje da nossa família de Jesus. No próximo bloco, nós vamos ver o início do ministério de Jesus, quando ele tinha 30 anos de idade. O que aconteceu nesse início desse ministério? E nós vamos ver também por que ele iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. Estejam conosco no nosso próximo bloco. Por enquanto, irmãos, oremos a oração dominical que foi ensinada pelo próprio Jesus aos seus apóstolos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.